Boa noite, irmãos. Para a gente é um prazer estarmos mais uma vez reunidos aqui na nossa casa, eu e minha esposa Janaína, os meus filhos também. Mas hoje a gente vai mandar essa mensagem para a nossa igreja como um tempo de reflexão aí para o nosso culto de oração, né? Como a gente sempre faz aí nas quartas-feiras, né? Eu só queria meditar um pouquinho, mas tem uma frase que diz que nós só damos valor naquilo que a gente perde. E isso tem vindo bastante na minha memória nesses dias. Eu tenho conversado com a Janaína esses dias sobre o que nós temos perdido como igreja nesses últimos dias em relação a tudo que nós vivemos dentro da igreja, né? Eu queria refletir um pouquinho sobre essa questão, né? O que a igreja precisa aprender em relação a tudo isso que está acontecendo. E como essa frase ela faz sentido para nós nesse momento, né? Nós só damos valor nos nossos irmãos quando a gente não está mais com eles, né? E muitas das vezes nós perdemos os nossos irmãos porque Deus os leva para a sua presença. Nós perdemos às vezes os nossos irmãos por algum acidente que eles têm que ficar em casa e às vezes eles não podem estar no culto da igreja e assim por diante. E estamos vivendo um momento novo aí sobre não podermos estar com os nossos irmãos juntos na nossa igreja, né? Eu queria refletir um pouquinho sobre isso. O nosso texto de hoje, para a nossa reflexão, ele está em Atos capítulo 2, lá no versículo 42, onde essas histórias que nós vamos ver aqui, uma das histórias do começo da igreja, ela nos ensina uma grande e preciosa lição para nós. Eu queria refletir um pouco sobre isso nesse momento, né? O versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão e ao partir do pão e às orações. O nosso versículo chave é o 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Algumas versões falam singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, né? Eu só queria refletir um pouquinho com a igreja nessa noite, era sobre a comunhão, como nosso texto fala aqui bem no começo, né? Que eles, os que iam se convertendo, a igreja no começo, ali, antes da fundação da igreja, antes da igreja começar, todos que estavam crendo em Cristo Jesus se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, né? E às orações. E uma das coisas que nós temos visto na nossa igreja, e isso é notório, acho que na maioria das igrejas, é essa comunhão que faz tanta diferença na nossa vida, onde nós estamos juntos uns com os outros, né? Onde nós podemos dividir as nossas alegrias, as nossas tristezas uns com os outros, onde nós podemos participar da vida uns dos outros, onde nós podemos ter amizades de irmandade mesmo, de estarmos tendo relacionamento próximos e íntimos uns com os outros. E isso são privilégios que a igreja tem, que Deus nos proporcionou isso. Só que muitas das vezes a gente não lembra dessas coisas no nosso dia a dia. E às vezes nós vemos a igreja vivendo um outro tipo de reflexo ou de normalidade, né? A gente vê que as igrejas hoje em dia, elas têm vivido em tempos de guerra entre uns com os outros. A gente vê que as igrejas hoje em dia, elas têm vivido tempos de desarmonia e desunião, onde os irmãos não vivem unidos, onde não há harmonia, onde não há empatia uns pelos outros. E a empatia é me colocar no lugar um com o outro, né? Um do outro, né?
Eu sentia a dor, eu sentia a necessidade, eu sentia a tristeza da outra pessoa e também sentia a alegria, sentia o orgulho, sentir que quando a pessoa está bem, nós também estamos bem. E isso tem diminuído dentro da igreja, isso tem cada vez mais se apagado dentro da igreja. E esse é o momento mais propício para que nós possamos pensar sobre exatamente isso que nós perdemos dentro da igreja. É essa verdadeira comunhão de podermos olhar realmente nos olhos uns dos outros e dizer, irmão, eu te amo e te amo de coração mesmo. E às vezes a gente passa por algumas divergências, vamos colocar assim, algumas opiniões diferentes uns dos outros, mas isso não tem que ser e não deve ser o motivo da nossa desunião, da nossa quebra de unidade dentro da igreja e até mesmo da nossa quebra de amor uns pelos outros. A gente vê que muitas das vezes a gente usa como desculpa que por causa que o irmão me magoou, por causa que o irmão me chateou, porque o irmão não concordou com o que eu estou dizendo, a gente deixa de ter aquela intimidade com aquela pessoa, com aquele irmão, com aquela irmã, e a gente vive uma vida dentro da igreja, mas dizendo que com esse irmão eu não tenho afinidade, com esse irmão eu não consigo ter uma comunhão mais profunda. E a Bíblia fala exatamente o contrário. A Bíblia nos orienta e nos mostra que os que se convertiam se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então a gente vê que não tem questão de afinidade, não tem questão de esse é mais isso ou esse é menos aquilo, não. Do começo da igreja as pessoas também tinham as suas diferenças, tinham os seus problemas entre si ali, mas o que estava em jogo era a comunhão, era o corpo de Cristo, era ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, é ser filho do Deus Altíssimo, é ser igreja em unidade. É por isso que várias e várias vezes Cristo sempre nos lembra da unidade, estarmos unidos, juntos, estarmos cada vez mais próximos uns dos outros. E esse é o momento onde não estamos próximos uns dos outros. E eu peço que a igreja nesse momento reflita, que possa realmente pensar o quanto que o irmão me faz falta, o quanto que a irmã me faz falta. E tudo aquilo que a gente tem de diferença um com o outro, de problemas uns com os outros, a gente possa resolver essas situações e não deixar essas coisas atrapalhar o crescimento da igreja. A igreja está precisando realmente acordar. A gente fala tanto em avivamento da igreja, mas o avivamento verdadeiro só acontece, primeiramente na igreja, quando acontece dentro de mim. Que eu possa avivar o amor novamente pelos meus irmãos, pela minha igreja, amar a minha igreja, se dedicar à minha igreja, estar junto com a minha igreja, poder apoiar os meus líderes, apoiar os meus irmãos, e a gente poder cada vez mais crescer nessa questão. E o versículo terminando falando sobre o partir do pão e as orações, né? Eu queria só refletir um pouco sobre as orações. A gente vê que a igreja, ela consegue no máximo juntar de 15% a 20%, olha, sendo bem otimista mesmo, dos membros da igreja num culto de oração. A gente vê que a gente sempre tem desculpas para não estar presente nos cultos de oração, né? A gente vê que é um baixo número de pessoas nos cultos de orações. E a igreja, quando no começo ela estava cada vez mais viva e eficaz, era porque eles tinham em comum as orações. E nessa noite a gente tem a oportunidade de estarmos juntos, orando uns pelos outros, orando por toda essa situação que nós estamos vivendo nesse momento, essa questão do vírus, do coronavírus, da economia, dos políticos, das brigas entre si, dos interesses entre si. A gente não sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe todas as coisas. E eu preciso confiar primeiramente no Senhor, no meu Deus, orar para Ele, para que Ele nos direcione no que precisamos fazer. Ele possa nos guiar nesse momento sobre aquilo que precisamos decidir e assim por diante. Mas eu queria que a gente refletisse sobre a questão da oração. A gente não pode estar junto agora na nossa igreja, juntos em oração. Que isso possa
vir na minha mente se eu estou negligenciando as orações junto com os meus irmãos, ou se eu tenho cada vez mais buscado estar com os meus irmãos em oração. Esse é o ensinamento desse versículo 42 aqui. Nos próximos vídeos a gente vai falando um pouco mais dos outros versículos aí. A gente gostaria nesse momento de deixar essa reflexão que a igreja tem perdido nesses dias. E a gente tem cada dia mais perdido a comunhão uns com os outros há muitos e muitos anos. Mas a gente nunca se deu conta disso. A gente tem perdido o privilégio de estarmos juntos no partir do pão, na ceia principalmente, e também nas orações, como a gente vê aqui, mas a gente não percebe isso, porque a gente tem negligenciado essas coisas dentro da igreja, e Deus vem nesse momento nos trazer a memória para realmente refletirmos sobre as questões mais importantes dentro da igreja. Certo? Deus nos abençoe mais uma vez, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Um abraço.